Oi, pessoas, tarde? Tamo bem? Todo mundo meio borocochosinho? É? Parece que o farol tá meio baixo, como diria uma amiga minha, tá todo mundo meio Exu sem luz, é isso? Ai, Jesus, temos pessoas nas salas auxiliares? Oi, pessoas da sala 8, buenas tardes, muito que bom. Vamos chegando, vamos acomodando. Eu tenho alguns avisos. A quem não pegou as avaliações e queira pegar, é só pegar aqui na sala dos monitores, tá? Onde fica o plantão. Pode chegar lá e pegar com os monitores. A todos os alunos e alunas que pediram para eu olhar no estudo dirigido, eu olhei cada um deles. E, de fato, os que não têm nota porque não concluíram as atividades que era esperado. Então, se não conclui até o final, você não tem a nota, tá? Fazer até o finalzinho. Tem estudo dirigido, por exemplo, que falava, olha, você tem que ter uma quantidade mínima de acertos para passar de fase. Então, vocês tinham que ler, né? Ler para saber o que é que tem que fazer, tá? Então, todos eles precisavam concluir até o final. Tá bom? Então, as notas de fato estão corretas, tá? Outro aviso que eu quero dar, vocês já receberam no SIGA que sexta-feira não vai ter plantão, né? Não vai ter, desculpa, a sessão de monitorias. Por que não vai ter sessão de monitorias? Porque o PGI-TEC vai estar, sei lá, detetização, um troço assim. Então, não será permitido circulação de pessoas. Logo, não poderemos estar por aqui, tá bom? Então, nem os monitores vão vir, não vai ter sessão, não vai ter nada disso. Em contrapartida, não sei se vocês já deram uma espiadinha no planner de vocês, essa semana agora a gente está entrando no último ciclo de atividades. O que significa entrarmos no nosso último ciclo de atividades para esta segunda avaliação? Quer dizer que são os últimos 15 dias de conteúdo, tá? Então, fechamos o nosso conteúdo até a semana que vem, na quarta-feira. Na outra semana, vocês vão ter 2 dias de revisão comigo, ok? E aí, depois, vocês vão ter, do dia 20 ao 24, vocês vão ter revisão de conteúdos com os monitores, tá? Então, é plantão para vocês, tá? Então, o encontro é com vocês, de vocês com eles, tá bom? E aí, depois disso, é a nossa avaliação. Então, vocês terão 2 semanas inteirinhas, só para amassar o barro, para ver se de fato está entendendo o que é integral, está aprendendo se de fato entendeu como é que se resolve, enfim, tá bom? Então, vocês não vão ter sessão agora nessa sexta-feira, mas vocês vão ter 15 dias de encontros praticamente só com os monitores, tá? Uma semana comigo e uma semana com eles. Ok? Ok? Então, ok. Dito tudo isso, podemos entrar então no que é esse conteúdo da aula de hoje. O conteúdo da aula de hoje é o que a gente chama de integral definida, tá? Hoje, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou deduzir esse objeto com vocês, deduzir o que é uma integral definida, tá? E dar uma aplicação para isso, que é a aplicação que motiva essa dedução, que é uma interpretação geométrica desse objeto, tá bom? Então, a gente tinha uma interpretação para integral indefinida, que era aquela... O que é que você tem de resposta quando a integral é indefinida? Só para ver se vocês lembram. As primitivas, a família de primitivas, né? Então, como resposta, quando a integral é indefinida, você tem a família de primitivas. Quando a integral é definida, você vai ter um número como resposta. Vai ter um número. Por que um número, professora? Bom, vai ficar mais claro para vocês na próxima aula, que é quando a gente vai falar do teorema fundamental do cálculo, que é o coração do nosso curso, né? Que, na verdade, tudo que a gente fez até hoje foi para chegar no teorema fundamental do cálculo. Mas, que é a grande motivação, né, desse curso. Mas até lá, hoje a gente vai ver, a gente vai deduzir, né, integral definida como sendo a área abaixo de uma curva. A área, na verdade, de uma região, tá? De uma região.
E é importante que fique claro que para a área de região qualquer, é sempre importante saber aonde é que eu estou trabalhando, tá? Qual é o seu espaço de análise, tá bom? Então, eu vou introduzir a necessidade dos objetos que a gente vai estudar, vou mostrar para vocês graficamente, fazer uma simulaçãozinha no computador, para vocês verem. A gente vai deduzir isso, vai fazer essa construção juntos. Essa mesma construção que a gente vai fazer juntos, a gente vai precisar dela, parte dela, para a próxima aula, tá? Então, hoje vai ser uma aula mais teórica, e o resultado final da aula de hoje vai ser calcular uma área específica, tá bom? E aí, antes que vocês fiquem muito desesperados, essas técnicas de hoje, elas são, de fato, bem sofisticadas. Matematicamente falando, elas são sofisticadas, tá? Elas têm um anterior a elas, que é bem simples, mas ela é bem sofisticada. Então, de fato, não vai ser uma aula suavona, não. Tá? Não vai ser uma aula suavona. Em contrapartida, a próxima aula já vai te dar a técnica para resolver isso. Ok? Vocês já vão aprender na próxima aula como é que se resolve uma integral definida. Tá? A partir de um teorema, mas vocês vão aprender qual é a relação entre integral indefinida e integral definida. Tá? Como que eu saio de uma e vou para outra, como é que as duas conversam, ok? Então, vamos lá, vamos para o quadro 1, e aí a gente vai escrevendo umas coisas juntos. Então, vamos lá. Integral definida para mim, o contexto no qual isso vai surgir é para calcular a área de uma região, tá? Aqui, para o nosso contexto, a gente vai olhar para uma região delimitada por uma função, e essa função vai ser olhada só acima do eixo AX. É claro que isso só para facilitar a nossa dedução, tá bom? Porque vocês vão perceber depois pelas propriedades que independe da posição no espaço, porque a área de região é uma propriedade intrínseca à região, tá? Então, independe de onde ela está situada no espaço, é a área delimitada por aquilo. A área de um quadrado, assim, 1 por 1, é a mesma coisa dessa área desse quadrado, não é? Então, independe de onde ela está no plano, é uma propriedade deste objeto, ok? Ok. Então, vamos lá, vamos pegar aqui duas regiõezinhas, bem sincronas. Aqui para mim é um 4. Aqui para mim é um 3. Eu quero a área desta região, tá? Aqui. Quem é essa função? Que função é essa? Essa retinha aqui. Que função é essa? Função constante igual a 3. Como é que a gente escreve isso? Y igual a 3, ou f de x igual a 3, certo? Certo? Essa retinha. Qual é o intervalo em que essa região está determinado? O intervalo que eu estou olhando é de 0 até 4, não é isso? Sim? Essa área amarelinha? Não está no intervalo de 0 até 4? Ok. E qual que é a área, efetivamente, qual é o número que é relacionado à área desta região? Se essa região aí é uma região poligonal, mas é uma região retangular, como é que você calcula a área de retângulo? Lado vezes lado, não é? Um lado vale, vamos comigo, 4, o outro lado vale 3. Então, isso aqui mede 2 unidades de área. 12 unidades de área. Ok? Essa é uma região simples de calcular. Eu te dei uma função. Essa função está acima do eixo AX. E eu quero a área abaixo dessa região, abaixo dessa curva reta, mas abaixo dessa curva, no intervalo de 0 até 4. Olha a importância do intervalo. Se você diminui esse intervalo e passa a ser 3, por exemplo, essa área passa a ser quanto?
3 vezes 3, 9. Então, onde está definida essa região é muito importante. Concordam comigo? Esse domínio de onde eu estou olhando essa região é muito importante. Se ele aumenta, pode ser que eu aumente a área. Se ele diminui, pode ser que eu diminua a área. Tá? Então, esse intervalo aqui é muito importante. Vamos para uma outra curva, que a gente também tem controle. Por exemplo, essa curva aqui. Y igual a x, ou f de x igual a x. Tá? Eu quero a área abaixo dessa curva. Quero essa região, a área determinada pela região abaixo dessa curva, acima do eixo AX, tá bom? Se aqui vale 4, aqui também vale 4, ok? Qual é o intervalo? De 0 até 4. De 0 até 4. Qual é essa área? Essa área é equivalente à área de um triângulo retângulo? Sim? Qual que é a área de triângulo retângulo? Base vezes altura dividido por 2. Base, 4. Altura, 4. Dividido por 2. 2 dá 8 unidades de área. Ok? Até este momento, a gente está calculando área determinada por regiões poligonais, não é isso? Poligonais lá de um passado distante. Hexágono, pentágono, triângulo, trapézio, círculo, Todos esses básicos, círculo não, né? Círculo não é um polígono reto. Mas todas essas figuras geométricas, a gente já sabe calcular a área. Agora, e se a curva, né? A curva determinada no plano, não for uma curva linear, não for uma curva constante ou uma curva linear? Ou seja, se a gente tiver, por exemplo, o seguinte caso. E para cá a gente já vai fazer uma dedução. E se a gente tiver, por exemplo, o seguinte caso. Se a gente tiver f de x igual a x ao quadrado, no intervalo de 0 até 1. Como calcular a área determinada por esta região? Ok? Abaixo da curva f de x igual a x ao quadrado, acima do eixo AX, no intervalo de 0 até 1. E isso vocês percebem que eu só andei de 1 grau, né? Aqui era uma função linear. Quando eu já vou para a função quadrática, que seria a mais natural, a gente já não tem nem noção, não é? Não sabe nem errar. Qual é a estratégia que a gente vai usar para calcular essa área? A estratégia, ela é mais ou menos herdada de lá dos gregos. A inspiração seria, a gente pode pensar que ela vem lá dos gregos. Lembra no nosso primeiro encontro lá dos 4 problemas? Que eu introduzi para vocês algumas motivações para o nosso curso de cálculo 1. E aí eu comentei que os gregos, eles relacionavam números naturais, né, a área de figuras geométricas. Então, o número 1, para eles associavam, eles não tinham muito esse poder de abstração. Eles usavam mais coisas mais concretas. Então, o 1 para ele era a mesma coisa que um quadrado de lado 1. Tá? Eles olhavam para a área de um quadrado de lado 1. O número 2, por exemplo, era a área de um retângulo de lado 1 e 2. Sacou? Então, os gregos, eles tinham mais ou menos essa noção. Então, a gente vai herdar mais ou menos esse raciocínio para definir o que vai ser integral definida
que vai ser, na verdade, o cálculo da área abaixo da curva, acima do eixo AX, no intervalo delimitado. Tá? Então, essa aula de hoje, a gente pode até falar que ela é uma aula mais de aplicação, que é uma interpretação geométrica desse objeto. Tá bom? Então, tá bom. Então, vamos começar a deduzir esse negócio. Antes disso, eu quero que vocês pensem assim comigo. Presta atenção. Vamos pensar, a ideia que está por trás é sempre aproximar a área de objetos que a gente saiba calcular a área. Tá? A ideia que está por trás, isso em matemática acontece demais. Eu não sei resolver um problema. Se eu adaptar esse meu problema a partir de objetos que eu tenha controle, pode ser que eu consiga resolver esse problema. Tá? A ideia é sempre aproximar por algo que você tenha controle, que você saiba administrar. Então, a ideia aqui é aproximar a área abaixo dessa curva a figuras poligonais. Tá? A estratégia é essa. Vem comigo. Se eu pegar o quadrado, né, que contém toda essa região, o quadrado que contém essa região toda mede 1, não é? Isso é muito, muito, muito grande. Concorda comigo? Que é muito, muito, muito maior que essa região R grande aqui, não é? Agora, se eu fizer o seguinte, se eu dividir esse intervalinho aqui ao meio, se eu dividir esse intervalinho ao meio e pegar o seguinte retângulo, quando eu divido ele ao meio, eu pego esse pontinho aqui, que eu dividi ele ao meio, bato aqui na minha função, e eu tenho o f desse valorzinho, né? Esse aqui é meio, então aqui é f de meio. Ok? Bom, esse retângulozinho aqui, branquinho que a gente está formando, esse retângulozinho aqui, tem área maior do que essa parte aqui amarela, não tem? Certo? O retângulo que vai voltar, que vai sobrar, seria esse daqui, né? Peguei a outra parte, vou pegar esse outro retângulozão aqui branquinho. Esse retângulozinho aqui também tem uma área extrapolando a área que eu quero calcular, né? Que é essa área em amarelo, concordam comigo? Mas se a gente olhar para a área desse retângulo inteirão, contendo a função toda, e olhar para a área desses dois retângulos aqui, a área desses dois retângulos já é menor do que essa área grandona anterior, não é isso? Concordam comigo? A soma dessa área com essa área já é menor do que a área do retângulo primeiro grandão. Concordam comigo? Sim? Então, então a estratégia é essa. Se eu subdividir esse meu intervalinho em vários subintervalos, quanto mais subintervalos eu tiver, mais retângulos eu vou ter, certo? Quanto mais retângulos eu tiver, mais próximo a área desses retângulos vai estar da área que eu quero, que é a área da curva. Só em 2 passos a gente já consegue meio que deduzir isso, não é? Mais ou menos? Vamos lá para o computador para a gente ver isso graficamente? Bom, então a gente está no seguinte caso. Eu posso olhar para a soma superior ou para a soma inferior. Eu vou olhar só para a soma superior, que são para quadradinhos que excedem a área, tá? Para quadradinhos que estão acima. Então, se isso aqui, quando eu pego n igual a 0, é essa área toda, certo? Que está em laranjinha para vocês, ok? Se eu faço n igual a 1, continua sendo isso. Se eu faço n igual a 2, que são 2 divisõezinhas, é a superior, Canela, isso. Se eu faço n igual a 2, eu já tenho esses 2 retângulos, que é o mesmo lado do nosso desenho, né? E essa área aqui que extrapola já é menor do que essa área anterior que a gente tinha, não é? Já é menor. Certo? Já é menor.
Se eu aumento a quantidade de pontinhos lá do meu intervalo, ou seja, se eu aumento a quantidade de n, ou seja, se eu estou inserindo pontos na partição do meu intervalo, ou seja, se eu faço n maior, por exemplo, para n igual a 4, n igual a 2, a área que eu quero é essa que está em laranja aí para vocês, tá? Se eu faço n igual a 2, n igual a 3, perdão, n igual a 3, a quantidade de área que sobra azulzinha já é menor do que a anterior, concordam comigo? N igual a 4, n igual a 5, n igual a 6, vai cada vez mais diminuindo a área que sobra e se aproximando da área em laranja que a gente quer. N igual a 7, n igual a 8, já vou fazer um n maiorzão, tá? N igual a 10. N igual a 15. Olha só o quão já está menor a área que sobra da área que eu quero, tá? A área que tem dos retangulinhos, que sobra assim em cima, é bem menor do que no caso anterior. Então, se eu faço, por exemplo, n igual a 30, olha o tantinho que está sobrando de área ali, certo? Então, eu estou chegando sempre mais próximo da área que eu quero. Se eu faço a área igual a 50, percebam que já está começando a ficar meio ruim para a gente imaginar, visualizar, porque está ficando muito próximo mesmo, está sobrando muito pouquinha área. Então, a estratégia é, se eu te dou uma curva qualquer, em um intervalo fechado, tá? Integral indefinida é ao longo da reta qualquer, né? Um intervalo aberto qualquer. Se eu estou em um intervalo fechado, eu vou pegar uma partição desse intervalo, ou seja, eu vou acrescentar pontos a esse intervalo. Quanto mais pontos eu tiver, mais retângulozinhos eu vou ter. Quanto mais retângulozinhos eu tiver, mais a soma das áreas desse retângulo vai se aproximar da área que eu quero calcular, abaixo da curva. Ok? Deu para mais ou menos ir processando? Tá. Agora vamos para a formalização disso, tá? Como que a gente formaliza esse objeto? Esse negocinho aí que a gente deduziu. Vou fazer assim. Eu quero a área abaixo dessa curva, tá? Ao fim da nossa aula, a gente vai calcular a área abaixo dessa curva, tá? Calcular no braço, tá? Com essas estratégias. Próxima aula, vocês vão ver como é que a gente usa primitivas para resolver nosso problema, tá? Mas agora aqui a gente vai fazer no braço. Então, tá bom. Ó, também para vocês perceberem que é zero prático, mas é eficiente. Então, vou pegar uma divisão aqui nesse meu intervalinho de 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Esse aqui para mim vai ser o x1, esse aqui vai ser o x2 e esse aqui vai ser o x3. Então, como é que a gente começa? Seja P um conjunto de pontos em que o x0 é o primeiro ponto, vou pegar no intervalo AB, tá? AB. x0 é igual ao lado, o pontinho, primeiro pontinho, x1 até xn, n é o lado mais exterior, com... Isso aqui é um conjunto que é ordenado, x0 é menor do que x1, que é menor do que um certo xk ponto lá do meio, que é menor até o xn, que é igual a b, ok? Bom, tem uma coisa que é uma estratégia que a gente coloca só para facilitar a nossa vida, mas que pode ser arbitrária. Aqui eu peguei esses pontos de tal forma que a distância entre eles seja constante. Tá?
Então, eu subdividi esse intervalo em tamanhos de mesmo comprimento, tá? Para facilitar a nossa vida. Não precisa ser assim. Não precisa ser assim, mas a gente faz assim para facilitar a vida. Então, com isso aqui acontecendo, e seja P, com isso aqui, uma partição para B em N subintervalos, esse N é em caso geral, aqui para N para mim aqui é x igual a 4, tá? Então, é em 4 subintervalos, 1, 2, 3, 4, mas a gente pode fazer isso de maneira mais geral, tá? Em N subintervalos de tamanho. Qual é o tamanho de cada um desses subintervalos? Vou chamar ele de ΔX. Qual é o tamanho de cada subintervalo? Cada ΔX é sempre o tamanho maior menos o menor, não é isso? O pontinho maior, mais a direita, menos da esquerda. Esse intervalinho aqui, ele tem tamanho x2 menos x1, concordam comigo? Então, cada um tem intervalinho xk menos 1, para cá variando de 1 até n, ok? O que mais? Mas mais do que isso, se todo o intervalo, nesse caso aqui, tem tamanho 1, certo? O tamanho do intervalo todo é 1, que é a mesma coisa que o B menos A, cada subintervalinho vai ter a quantidade de pontos que eu acrescentei, não é? Então, é B menos A sobre N. Aqui seria 1, 2, 3, 4, 1 quarto. Concordam comigo? Esse aqui tem tamanho 1 quarto, esse aqui tem tamanho 1 quarto, esse aqui tem tamanho 1 quarto, esse aqui tem tamanho 1 quarto. Concordam comigo? O tamanho desses subintervalos. Certo? Vocês estão comigo? Sim? Então, tá bom. Então, isso aqui, cada subintervalinho, se eu subdividir o intervalo em N subintervalos, tem tamanho B menos A sobre N. Ok. Então, isso aqui vai ser xk menos 1, que é a mesma coisa que B menos A sobre N. O que mais? Com K variando de 1 até N. Eu já tenho o tamanho dos subintervalos. Cada pontinho xk, eu consigo obter ele. De que maneira? E cada xk, eu consigo obter ele. Como é que eu obtenho o x2? Eu saio de 0, ando ΔX, caio em x1. Ando mais ΔX, caio em x2. Certo? Como é que eu obtenho x3? A partir de 0. 0 mais 3 ΔX. Concordam comigo? Sim? Então, se eu parto do primeiro ponto, ou seja, se eu parto de A, o xk vai ser o mesmo que A mais K vezes ΔX. Não é isso? Sim? Sim. Então, cada xk tem esse tamanhozinho. Como é que eu obtenho ele? Só substituir aqui. Ok, para K igual a N, A mais B, acho que vai até N menos 1, mas eu não tenho certeza. Deixa eu ter certeza aqui, rapidinho. Eu acho que vai só até N menos 1. Aqui, com K de 1 até N, tá certo. Outra coisa, com K de 1 até N. E aí, cada intervalinho, eu posso chamar ele de IK, que ele é da forma xk menos 1, xk. Cada intervalinho.
bom? Então, eu tenho N intervalinhos dessa forma, certo? Tá joia. Agora, então, eu já tenho um controle sobre o domínio, né? Tenho um controle ótimo sobre o domínio. Então, agora vamos construir os nossos retângulos, tá? Vocês têm duas maneiras de construir o retângulo. Vocês podem pegar o retângulo em que ele está abaixo da área que eu quero, ou seja, vai ser menos área, ou ele está acima da área que eu quero, que é como a gente viu no computador. Tá? Eu vou pegar com a área sendo acima, porque facilita para a gente visualizar, ok? Então, como é que eu acho essa área que está acima? Eu pego cada um dos xk aqui e bato lá na minha função, certo? Quando eu bato ele aqui na minha função, eu tenho aqui no eixo y um camarada, né? Então, eu tenho aqui o f de x1, aqui eu tenho o f de x2, aqui eu tenho o f de x3, ok? Vamos só olhar até aqui, o f de x4 está aqui em cima. Bom, se eu quero os retângulos que excedem, então eu quero esse retângulo aqui em laranjinha, mais a área desse retângulozinho aqui em laranjinha, mais a área desse retângulozinho aqui em laranjinha, mais a área deste aqui em laranja, ok? Então, a área que eu quero dos retângulos, porque o que é a estratégia? É aproximar a área da região à área de retângulos, né? Então, qual é a área de cada um desses retângulos? A área de cada um desses retângulos vai ser o quê? Base vezes altura, não é isso? A base tem comprimento ΔX. A altura tem comprimento f de xk. Não é isso? Que é sempre o mais à direita. Sempre é o mais à direita. Então, a área de cada retangulinho K vai ser base, que é ΔX, vezes a altura, que é o f de xk, né? O x2 conversa com f de x2, o x3 conversa com f de x3. Vezes a altura, que é o f de xk. Ok? Tá certo? Estamos comigo? Estamos comigo. Então, isso aqui é a área de cada retângulo. Vamos pegar a soma de todas as áreas dos retângulos. E aí, depois, eu olho o que é isso mais próximo da função, ou seja, eu faço o n tender a infinito. O que significa fazer o n tender a infinito? Significa diminuir o comprimento desses intervalos. Raciocina comigo. Quanto mais pontos eu tenho na minha partição, menor é o comprimento dos meus intervalos, subintervalos, né? Quanto menores eu tenho subintervalos, vocês já perceberam que mais próximo da área da função eu estou, não é isso? Não é isso? Então, quanto mais pontos eu tiver, mais próximo eu estou da área da função. Então, eu vou pegar o comprimento desses subintervalos e fazer ele tender a zero, ou pegar a quantidade de pontos dessa partição e fazer ele tender a infinito. Isso vai me dar a área abaixo dessa curva, a área da região que eu quero calcular. Tá? Então, a área de cada retângulo é esse elemento. E aí, eu vou pegar a soma de todas as áreas de todos os retângulos, né? Então, eu vou pegar a soma de todas elas, eu vou chamar de Sn, vai ser A1 mais A2, até a N, né? Até o AN. Quem é cada I? ΔX, f de xi. Então, isso aqui é ΔX vezes o f de x1, mais ΔX vezes o f de x2, mais ΔX vezes o f de xn. Ok?
Isso aqui é uma soma de números, que é uma soma de áreas, né? Uma soma de números. Eu tenho delta x em comum aqui com todo mundo. Mas essa soma aqui eu posso escrever ela de uma outra maneira. De que maneira que eu posso escrever essa soma? Tem uma notação em matemática chamada somatório. Vocês já ouviram falar? Somatório. O somatório, esse símbolo aqui é um símbolo grego, maiúsculo, de S. Tá? Somatório de K variando de 1 até N. O f de xk é o que está variando, né? O delta x eu tenho em comum com todo mundo. Só para vocês perceberem, para k igual a 1, eu tenho f de x1 delta x. Para k igual a 2, aí eu estou somando. F de x2 delta x. Se o n for igual a 3, eu estou somando só até o terceiro termo, né? F de x1 delta x, f de x2 delta x, mais f de x3 delta x. Parei no terceiro. Sacou? Então, esse camarada aqui diz que é a soma de todos esses camaradas. Essa soma dessa maneirinha, ela tem um nome especial. O somatório das funções, tendo uma partição, quando eu olho a função avaliada para os pontos dessa partição, isso aqui recebe um nome, que é soma. Isso aqui é ruim de ver, né? Soma de rima. Soma de rima. Ok? Qual é o significado dessa nossa soma aqui? É a soma das áreas de todos os retângulos, não é? Isso aqui é a soma das áreas de todos os retângulos que a gente tem aqui. Não é isso? Sim? Ok. Então, se eu tenho a soma das áreas de todos os retângulos, no limite, quando o comprimento de cada subintervalo tender a zero dessa soma, que é o mesmo que o limite de quando eu fizer n tender a infinito, ou seja, quando eu faço n nesse somatório tender a infinito, f de xk, delta x, com k variando de 1 até n. Isso daqui a gente vai denotar, vai definir por, vai chamar de integral da função dada no intervalo onde a gente fez essa partição, que é no intervalo AB. Ok? Este número, que é fruto desse limite, desse somatório, super abstrato, este número, ele é o que a gente chama de integral definida, ou integral de rima. Quando que a gente pode falar desse objeto? Eu posso falar desse objeto quando essa função aqui for contínua no intervalo AB, e esse intervalo AB ele tem que ser fechado. Tá? Essa função também ela tem que ser uma função contínua, e isso aqui é dentro do mundo dos reais. Tá? Se não, a depender do universo, ganha outros nomes. Se a função, por exemplo, for descontínua, a gente entra em outro universo, tá? Que aí é teoria da medida, é outra seara, ok? Então, precisamos que essa função que seja contínua, mas todas as que a gente for calcular, elas são contínuas, tá bom? Então, tá tudo conversandinho. Bom, outras coisas que são importantes desse objeto. Esse método que a gente fez é chamado de método da exaustão, tá bom? Então, nas referências bibliográficas, vocês podem ver aí método da exaustão. Outra coisa que eu queria falar sobre esse objeto, o seguinte.
a gente mexeu um pouco, a gente chegou nesse objeto chamado somatório, né? O somatório, ele tem algumas propriedades que são dele. E essas propriedades, elas serão herdadas depois para a nossa função, tá? Lá para a nossa integral, tá bom? As propriedades dessa integral eu vou deixar para falar na aula que vem, porque lá vai fazer mais sentido vários objetos, tá? Mas aqui para a gente precisa de algumas propriedades desse somatório. Por exemplo, o somatório, por exemplo, de um número por exemplo, esse camarada. C vezes o somatório de xi, o C pode ir para fora, tá? Porque ele não está sendo influenciado, e variando de 1 até n. Porque o C não está sendo influenciado por esse somatório. Então, por exemplo, esse ΔX aqui poderia estar lá de fora. Nesse contexto, não faz sentido o ΔX ir para fora. Por quê? Porque ele vem lá da partição, né? ΔX também é isso. Então, não faz sentido ele ir para fora. Mas, se não tivesse todo esse contexto, o ΔX aqui poderia ir para fora. Tá bom? Outra propriedade importante é que o somatório da soma, com i variando de 1 até n, é a soma dos somatórios. Tá? Essas duas propriedades combinadas é o que nos diz que o somatório tem propriedade de ser linear, tá? Linear na soma. Quem já está vendo álgebra linear, essas paradinhas, você pode olhar isso aqui como sendo uma das propriedades lá para ser combinação linear. Lembra? Então, é mais ou menos esse rolezinho aqui mesmo. Tá? Então, isso aqui são propriedades do somatório. Essas propriedades do somatório, dentro do limite, vão trazer propriedades aqui para a nossa integral definida. Tá? Só que para a gente falar disso, eu vou esperar a aula que vem, que fica melhor. Tá bom? Beleza. Aí, deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisa aqui nessa emenda para falar para vocês. Senão a gente já vai para o nosso caso particular. A gente já pode ir para o caso particular. Alguém tem alguma dúvida, comentário? Pode falar aqui no microfone. Fala o microfone para a gente, por favor. Desculpa. Meu bem. Alana Vitória, Engenharia da Computação. Eu fiquei um pouco em dúvida, na verdade, com relação ao que difere sobre esses dois termos, o sigma e o termo da integral, porque eles parecem ter as mesmas propriedades, todos vão pegar o intervalo, vão colocar na função. Eu não entendi por que um vai ser aplicado numa forma e o outro vai ser aplicado em outra forma se tem a mesma função. Beleza. Na verdade, daqui para cá, o que a gente está fazendo aqui a gente deduziu, né? A gente deduziu esse objeto, construiu, na verdade, tá? E aí a gente está definindo, tá? Eu chamo esse número obtido após esses cálculos todos, de integral definida. Tá? É uma maneira de definir, eu defino este número. Este número, que isso aqui é um número, né? Eu estou falando de soma de áreas, isso aqui é um número. Esse número, que veio de uma propriedade geométrica, que é da área abaixo da curva f no intervalo AB, com a função sendo positiva, esse número, ele pode ser calculado de outras maneiras, tá? Eu defini esse número como sendo a área, abaixo da curva no intervalo, beleza, esse aqui é o jeito que a gente define. Lembra que a gente definiu integral indefinida como sendo a família de primitivas?
Lembra? Eu achava a família de primitivas, aí eu defini, isso daqui foi uma definição, eu chamo a família de primitivas por esse símbolo. E aí depois, quando a gente vai calcular, a gente calcula desse aqui para cá, mas a gente define desse aqui para cá, sacou? É o mesmo jeito aqui, a gente define desse daqui para cá. Quando a gente for calcular esse objeto, a gente não vai usar essa definição, vai de jeito nenhum, tá? Mas a gente vai ter esse objeto e vai calcular esse número. De outras maneiras, sendo nos próximos capítulos. Tá? Você pode entender como sendo uma notação. Exatamente isso. É uma notação. E é uma notação muito específica, muito particular. Que é nesse universo, a função tem que ser positiva, tem que ser contínua nesse intervalo, o intervalo tem que ser fechado. Bem específico. E aí, people, o que é que a gente vai fazer agora, da agora até para o fim da aula? A gente vai pegar um caso particular e vai ver o quão desgastante e ineficiente é usar essa definição formal dessa maneira. Tá? A gente vai fazer só para um casinho. Tá? E aí, na próxima aula, a gente vai ter esse teorema grandão, importantão, que é o teorema fundamental do cálculo. E ele vai nos dar, vai relacionar esse universo de integral definida com as nossas primitivas. Tá? Então, eu vou relacionar integração definida com integração indefinida. Ok? E aí, como a gente já sabe achar primitivas de uma função, a gente vai saber resolver essa integral. Tá? E aí, todas as técnicas para achar primitivas de função, tá valendo nesse universo. Basta só uma adaptaçãozinha, mas vai estar valendo aqui nesse universo. Tá bom? Então, vamos lá. Não vou apagar aqui. Vou deixar aqui. E vamos calcular a área abaixo de uma curva, num intervalo delimitado, acima do eixo AX, de uma função. Bem específica. A estratégia que a gente usou para fazer essa dedução, a gente vai resgatar ela, tá? A gente vai resgatar ela quando a gente for demonstrar o teorema fundamental do cálculo, tá? Mas, de novo, como eu disse, não é eficiente do ponto de vista de fazer contas, e vocês já vão perceber nesse exercício aqui que não é eficiente, ficar usando a definição, tá? E isso acontece muito em matemática, muito. Às vezes, é muito mais fácil você usar as propriedades, ou seja, usar as consequências que a teoria, junto com a definição, te dá, do que a própria definição formal. Tá bom? Então, a gente vai usar o teorema para poder resolver, fazer esses cálculos de integral definida. Tá bom? Tá bom, então bora lá. Então, a gente vai voltar nessa estratégia. Mas é isso, não é essa estratégia que a gente vai usar do ponto de vista operacional, tá bom? É o que está por trás, mas não é essa estratégia que a gente vai usar do ponto de vista operacional. Então, vamos lá. Calcule a área da região delimitada pela curva f de x igual a x ao quadrado, acima a área da região delimitada por essa curva, o eixo OX, no intervalo de 0 até 1. Super específica, né? Abaixo da curva x ao quadrado, acima do eixo AX. Então, em alguma instância, essa daqui é a região que eu quero, né? Ok?
Então, em alguma instância, eu já tenho duas curvas delimitando, né? Essa reta, que é o eixo AX, e essa curva, que é o x ao quadrado, tá? Essa maneira de olhar vai ser importante para os próximos resultados que a gente vai precisar, porque depois a gente pode ter uma outra curva para cá, tá? E a gente vai querer o mesmo tipo de raciocínio. A área delimitada por essas duas curvas, ou seja, entre essas duas curvas, tá? Neste momento, a gente só está olhando para cima. Então, só estou olhando para a área abaixo de uma curva acima do eixo AX. Ok? Então, tá bom. Belezinha. E aí, então, vamos lá. Vamos fazer o desenho. E vamos, na real, só reproduzir isso, tá? Vamos só adaptar isso para o nosso problema, ok? Então, a minha curva é essa. De 1. Essa aqui é a minha região. E aí já fica o hábito de vocês de começar a desenhar essas regiões, tá? Isso vai ser portantaço. Então, é essa região que eu quero calcular a área. Ok? É essa região. A base delimitada por essa curva, por essa curva e o eixo AX, ok? No intervalo de 0 até 1. É essa região. Tá? Então, tá ótimo. A área da região R. Ok. Então, como é que a gente começa? A gente parte de... Toma uma partição do intervalo AB, ou seja, uma partição do intervalo de 0 até 1, com x0 igual a 0, xn igual a 1, em n subintervalos, ok? Seja P uma partição de 0, 1, em n subintervalos, cada subintervalo de tamanho delta x, né? Cada delta x tem que tamanho? B menos A sobre N, que é a mesma coisa que 1 menos 0 sobre N, não é isso? Sim? Que é a mesma coisa que, esse camarada aqui a gente não vai precisar para esse momento, mas é a mesma coisa que, se o B, lá no nosso caso do quadro 1, é igual a 1 e o A é igual a 0, então é B, então é 1 menos 0 sobre N, né? Sim? Estou só adaptando. De tamanho 1 sobre N, ok? Com cada xk, cada ponto dessa partição, ele é obtido como sendo o primeiro termo lá do nosso intervalo, mais k vezes delta x, certo? Se o nosso A é 0, então cada xk vai ser obtido como 0 mais k vezes delta x, que é a mesma coisa que k vezes, quem é delta x? 1 sobre n. O que mais que a gente tem de informação para cá? Só isso. Com k variando de 1 até n. Tá? Estamos só tirando de lá e pondo de cá, adaptando de cá. Bom, a gente vai precisar da função avaliada em cada xk, não vai? Cada área cada retângulo
possui área AK, que é igual a função avaliada em xk vezes ΔX. Mas quem é o f de xk? É o f avaliado em k vezes 1 sobre n, não é isso? O que a função faz em cada elemento? A função é essa, não é? Y igual a x ao quadrado, que é o f de x. A função pega o quê? O camarada lá dentro e calcula o seu quadrado. Então, a função vai pegar o xk e calcular o seu quadrado. O ΔX é 1 sobre n. Mas quem é xk ao quadrado? É k vezes 1 sobre n ao quadrado. K vezes 1 sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n. Essa é cada área. Ok? A sobrancelha de vocês, assim, então, tipo, não tá ok, não. Não tá ok, não. Tá? Mas eu tô pegando isso daqui e só adaptando. Ok? Só adaptando. Já tô dando umas desenvolvidas, né? Porque isso aqui é o que a gente tinha. Mas a f avaliada em cada xk, a função pega o camarada lá e calcula o seu quadrado. Mas cada xk é k vezes 1 sobre n, né? Porque ele é 0 mais k vezes ΔX. Então, ele é k vezes 1 sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n. Agora, a gente vai pegar o somatório dessas áreas, não é? Então, vamos lá. Posso apagar aqui? Agora, nós vamos pegar esse somatório aqui, né? Que é o somatório de cada uma dessas áreas. Então, meu SN é para cada K, né? Então, ele é A1 mais A2 mais A vezes A de K mais AN. Bom, o meu A1 é para F de X1. Para F de X1 é para K igual a 1. Concordam comigo? Sim? O AK está relacionado a F de XK. Ok? O F de XK está relacionado a esse número aqui. Vou colocar esse número aqui antes de colocar isso. Tá? Então, isso aqui é F de XK ΔX. Então, isso aqui é F de X1 vezes ΔX. Vou fazer mais devagar. F de X2 vezes ΔX. Mais F de Xn vezes ΔX. Tá? O que a função faz em cada xi? A função calcula cada camarada lá dentro no seu quadrado, não é isso? Então, isso aqui vai ser x1 ao quadrado vezes ΔX. Mais x2 ao quadrado vezes ΔX. Mais xn ao quadrado vezes ΔX. O ΔX está repetindo em todo mundo, não está? Então, eu posso colocar ele em evidência. Mas quem é o ΔX? ΔX é 1 sobre n, né? Então, eu vou colocar 1 sobre n em evidência e o restante eu copio tudo. Que é x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado até xn ao quadrado. Quem é cada xk? Cada xk, ele é da forma k vezes 1 sobre n. Então, quando muda o índice lá, muda esse camarada aqui, multiplica aqui, não é isso? Então, para k igual a 1, isso aqui é 1 vezes 1 sobre n. Para k igual a 2, isso aqui é 2 vezes 1 sobre n. Então, vamos lá. Isso.
Agora, ele ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ser 1 vezes 1 sobre n ao quadrado, mais 2 vezes 1 sobre n ao quadrado, mais até n vezes 1 sobre n ao quadrado. Em todos eles, eu tenho o fator 1 sobre n ao quadrado multiplicando, né? Então, eu vou colocar 1 sobre n ao quadrado em evidência. Então, aí vai ficar 1 sobre n vezes 1 sobre n ao quadrado. Vai sobrar 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado. E isso daqui era exatamente o que a gente tinha obtido aqui, tá? É a mesma coisa. Tá bom. Agora vem a pergunta. Lembra que eu vou querer olhar para o limite disso aqui, né? Ok? Para eu olhar para o limite disso daqui, é o limite desse camarada aqui. Tá? Só que eu preciso saber se essa soma finita de termos converge para algum número, tá? E é aqui que está a grande dificuldade dessa teoria. Por quê? Porque não é uma tarefa fácil saber quando e para onde e se um somatório de números converge. Tem uma teoria, uma parte da teoria em matemática chamada teoria dos números, que um dos objetos é, inclusive, fazer, a partir de induções finitas, tentar ver quando certas somas convergem e convergem para qual número, tá? Ou para qual relação, né? Se isso aqui pode ser escrito como algum outro número. Essa soma de 1 até n, cada uma das parcelas ao seu quadrado, isso aqui converge e converge para um número específico. Quem é esse número? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado é igual, isso aqui vai para sobre 6, n que multiplica n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. Vamos só perceber que essa relação faz sentido? Como é que a gente percebe que essa relação faz sentido? Se você toma, por exemplo, n igual a 3, do lado de cá, quando n é 3, eu estou somando 1 ao quadrado, a 2 ao quadrado, até 3 ao quadrado. Concordam comigo? Sim? Então, eu estou somando 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Quanto que dá isso? 9 com 4, 13 e 1, 14, né? Ok? Quando n é igual a 3, eu estou somando 3 parcelas. Aí vem de cá. Para n igual a 3 de cá, tenho n. Então, fica 3 vezes 3 mais 1, vezes 2, vezes 3 mais 1, sobre 6. Quanto que dá isso? 3 vezes 4, 12. 6 com mais 1, 7. Sobre 6. Sobra 2 aqui em cima. Deu 14. Tá? Então, não é assim que se verifica a validade, mas a gente fez para algum n específico e viu que dá certo. Tá? A demonstração por isso é indução sobre n. Então, essa soma finita, com essa lei de formação, tá? Vai para esse número específico. Ok? E isso é a grande dificuldade, porque da onde que veio essa soma? Veio daqui, e essa soma daqui veio por causa das manipulações desses ΔXis. Tá? Então, vem por causa de particularidades da minha função nesse intervalo. Ok? Então, para cada função, cada intervalo, provavelmente cada partição, você vai ter vários outros somatórios. Ok? E não necessariamente você consegue garantir, na verdade, com a nossa teoria, a gente não consegue garantir. A gente precisaria de uma outra teoria. E nós não vamos entrar nessa seara. Tá bom? Beleza. Então, esse número aqui
vai para esse camarada aqui. Então, vamos escrever o limite já desse camarada, né? Vamos olhar lá para o limite da soma de Riemann. Então, vamos lá. Então, o limite de n tendendo a mais infinito de Sn é igual ao limite de n tendendo a mais infinito de quem? Quem é o Sn? 1 sobre n ao quadrado vezes esse número. Mas esse número é igual a isso. Então, é 1 sobre n ao cubo, vezes n que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1, sobre 6. Okay? Aqui, sem juntar nada, sem fazer firula nenhuma, a gente já consegue perceber que quando o n vai para infinito, isso aqui está dando uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, não é isso? Resolver esse tipo de indeterminação, a gente usa o quê? L'Hopital. Mas tem uma outra estratégia também, que vários de vocês fizeram na prova também, inclusive. Que eu vou, inclusive, comentar sobre ela aqui, que é uma possibilidade. Mas ambos resolvem. Então, vamos lá. Vamos desenvolver esse camarada ali em cima, né? Então, isso aí é n, que multiplica n mais 1 vezes 2n mais 1. Isso aqui é a mesma coisa aqui. N ao quadrado mais n, que multiplica 2n mais 1. Que é a mesma coisa aqui, 2n ao cubo mais n ao quadrado mais 2n ao quadrado mais n. Que é a mesma coisa aqui, 2n ao cubo mais 3n ao quadrado mais n. Ok? Só desenvolver esse chuveirinho aí. Tá bom? Então, tá bom. Então, bora chuchar esse camarada ali lá em cima. Limite de n tendendo a infinito de 6 vezes n ao cubo. Nossa. 2n ao cubo mais 3n ao quadrado mais n. Ok? Isso aqui, resolvendo por L'Hopital, vai dar 3 L'Hopital, pelo menos, né? Que é até tornar linear, até tornar como sendo um número aqui embaixo, não é isso? Vai uma vez, cai para quadrado, vai mais uma vez, cai para linear, vai mais uma vez para cair para constante, ok? Agora, tem uma outra estratégia. Eu tenho um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Então, eu posso pensar o seguinte. Quem é grau maior? N cubo, não é? Bota N cubo em evidência em cima e embaixo. Se você coloca N ao cubo em evidência em cima e embaixo aqui sobra só 6, né? Lá em cima sobra o quê? N ao cubo vezes quanto que dá 2N ao cubo? 2, né? N ao cubo vezes quanto que me dá 3N ao quadrado? 3 sobre N, não é isso? Se você multiplica N ao cubo vezes 3 sobre N, me dá 3N ao quadrado, certo? N ao cubo vezes quanto me dá N? 1 sobre N ao quadrado, né? Multiplica esse por esse, me dá N. Ok? Estou multiplicando e dividindo por N ao cubo. Isso aqui é o mesmo que 1. Tá? No limite, quando n tende a mais infinito, quando n tende a mais infinito, um número sobre algo que vai para mais infinito vai para quanto? 0. Um número sobre 1 sobre algo que vai para mais infinito vai para onde? 0. Então, no limite, isso daqui vai para um número, e esse número é 2 sobre 6.
que é a mesma coisa que 1/3. Logo, a integral de 0 até 1 da função, que é x ao quadrado dx, é igual a 1/3. Ok? Percebam que tem muita coisa sofisticada por trás. Muita coisa sofisticada. Na próxima aula, a gente vai começar desse exemplo aqui, mas vai relacionar primitiva a isso. Posso dar um spoiler? Posso dar um spoiler? Sim ou não? Pode? Então vem cá. Pensa o seguinte. O que é integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3, mais sua constante arbitrária de integração favorita. Tá? Se eu olho isso restrito ao intervalo de 0 até 1, quer dizer que eu estou olhando essa primitiva restrita ao intervalo de 0 até 1. Como é que a gente olha isso restrito de 0 até 1? Avalia no de cima menos na de baixo. Então, fica 1 sobre 3 mais o coraçãozinho, menos quando você coloca 0, né, o de cima menos o de baixo. 0 sobre 3 mais o coraçãozinho. Estou somando e subtraindo, o coraçãozinho vai embora. Então, o coraçãozinho não entra na jogada. 1/3 menos 0 dá quanto? 1/3. Então, o teorema fundamental do cálculo vai dizer o seguinte. Tadã! Teorema fundamental do cálculo ele vai falar o seguinte, ó, a integral definida, como é que você resolve ela? Você olha ela como sendo indefinida e avalia nos extremos do intervalo. Só isso. Então, venham, por favor, animados para a quarta-feira que vem. Nessa quarta-feira, quer dizer. Lembrando que sexta-feira não teremos sessão de monitorias, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, até quarta.